governo federal, por meio do Ministério da Educação, promove ações e programas inovadores reconhecidos internacionalmente, que estão mudando a realidade dos estudantes. É a Recupera Mais Brasil, uma política nacional de recuperação das aprendizagens na educação básica, que investe no reforço escolar como resposta à pandemia, combate à evasão escolar, apoio às relações da escola com a família, profissional lado a lado com o aluno, formação de professores e profissionais, prioridade na recuperação dos estudantes, ferramentas que facilitam a aprendizagem, soluções tecnológicas educativas, tecnologia que cria oportunidades, atenção individualizada aos alunos. Eu uso há 7 meses e recomendo a todos os professores de escolas públicas e privadas que utilizem a Recupera Mais Brasil. Acesse o site do MEC, conheça mais sobre a política de recuperação das aprendizagens e recupere seus estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Está entrando no ar a live nos bastidores da política. A apresentação: Edmar Pitachi convidados. Tudo sobre os bastidores da política em nossa cidade, com informação, credibilidade, prestação de serviço. Tudo isso você encontra aqui. Começa agora a live nos bastidores da política. Hoje com um convidado muito especial, mais uma vez aqui comigo, o professor Wagner, que é o secretário de gestão, para tirar a dúvida aí dos servidores públicos municipais. Na semana passada, ele gravou um áudio explicando um caso aí de um caso de uma agente da Guarda Civil Municipal, aonde ela ganhou judicialmente uma promoção, mas quando for efetivada essa promoção, quando for cumprida a ordem judicial, o salário dela vai cair. Então, o professor explicou aqui em linhas gerais. Hoje a gente vai falar desse tema, vamos falar de outros, que os servidores, sabendo que o professor vem vir aqui, ele vai explicar na medida do possível, porque a nossa live é 1 hora, na medida do que ele puder esclarecer para vocês vão colocando as minhas dúvidas aí, quem estiver acompanhando. Então o nosso convidado já está nos estúdios, a gente só vai eu vou fazer uma abertura aqui, porque eu vou falar de um tema que não tem nada a ver com a Secretaria de Gestão, nada a ver com o convidado. Então o convidado não tem que estar presente para eu colocar essa pauta. Coloca ali pra gente já dar boa noite quem tá entrando, pra me falar aqui rapidamente pro nosso convidado entrar. Ele vai entrar às 20h15, 10 minutinhos pra gente fazer uns comentários aqui. Sobe ali pra mim saudar quem já entrou. O Noel Souza, boa noite, gente boa, boa noite. Fernando Cordeiro do Instituto Papel, boa noite. Tá chegando a hora, Fernando Cordeiro. Os candidatos vão procurar aí o Instituto Papel, o meu amigo Gervásio, para poder se monitorar aí de como está seu nome. Futuros candidatos, agora são pré-candidatos, já podem colocar seu nome lá, para saber se ele vai ser citado, para saber como ele é recebido, aonde ele está sendo citado, qual a região que ele está sendo citado. Então, Instituto Papel, meu amigo Gervásio. Sobe lá, boa noite, Fernando Cordeiro. Eliane Salles, boa noite. Luciano Freitas, meu amigo, boa noite. Luciano sempre presente aqui também. Bruno Silva, boa noite a todos. Boa noite, Bruno. Marquinho Cabral. Marquinho, você me enviou uma pauta lá do Imbé. Hoje eu não vou poder falar pormenorizado, mas o Imbé está com necessidade de iluminação, e tanto de iluminação como uma energia mais forte, trifásica, para poder tocar os motores lá. Mas eu vou estudar o que você me mandou, Marquinhos, e vou falar na próxima live, porque hoje nós temos convidado. Ricardo Augusto, boa noite, meu amigo. Estou embarcado, mas estou ligadinho na sua live. Obrigado aí, direto da plataforma aí, o meu amigo Ricardo Augusto, lá de São João da Barra, do grupo Politicano com Andinho Mole. Anderson Quintanilha, que está ausente por estar
Acho que é com... como é que ele tem mesmo? Rinite, né? Rinite ou sinusite? Sinusite. Boa noite, amigo. Estou doando gripe e dor no corpo. Thales recebe. Thaís Roncetti, secretária do meu convidado e esposa do meu grande amigo Sandro, que trabalha lá na Coagro. Boa noite, Thaís. Marco Carvalho, Marquinho, que trabalhava com a gente, né? Agora Marquinho tá em Macaé. Tá fazendo falta lá, Marquinho. É a hora que todo mundo se embabaca lá, ninguém sabe pra onde vai. Bruno Silva falando ali do posto de saúde e ambulância do Murundum está fazendo falta. Bruno, a área da saúde tá tendo várias necessidades. Vladimir tem feito uma administração que tem avançado em diversos pontos, mas um dos pontos mais carentes e que são essenciais é a saúde, porque a pessoa não escolhe adoecer. Até para pegar uma condução, você escolhe ir ou não ir. Mas a hora que você adoece, você não escolhe ir a uma unidade de pronto atendimento, a um hospital. É uma necessidade. Então, a saúde é uma necessidade essencial. Então, tá deixando muito a desejar. Eu mostrei aqui semana passada, uma pessoa me enviou que foi no médico ortopedista, mas estava com problema no pulmão e marcaram a consulta para o pneumologista. Isso foi numa sexta-feira, antes da live. Marcaram para janeiro. 6 meses para uma consulta. Eu acho que não há necessidade para esse lapso de tempo. Tá faltando profissional? O que é que tá acontecendo? Cabe à Secretaria de Saúde explicar. Cabe ao secretário ou alguém falar o que está acontecendo. Qual é o que está impedindo para fluir a saúde? O que está acontecendo para marcar um médico 6 meses? Eu acho que o orçamento da saúde não cabe. Não cabe ter essa necessidade de ter um médico para marcar para 6 meses. Então, complicado, muito complicado. E na semana passada nós levantamos justamente por causa do pneumologista, pneumonia, nós estamos no tempo frio. Então, eu falei do caso do pai do prefeito, que foi internado. Ele primeiro foi consultado no HGG, foi medicado, foi para casa, mas o quadro se agravou e ele foi medicado, foi para casa. Só que ele foi para onde depois que o bicho apertou? Ferreira Machado? Não. HGG? Não. Hospital São José? Não. Foi para Unimed. Então, os munícipes não têm plano de saúde. Campos é um município pobre. É uma cidade rica, mas a maioria da população não tem plano de saúde. Aí eu trouxe essa que estava nas redes sociais. É complicado. É um assunto complicado. Mas vamos prosseguir. Margarete Pinto, boa noite. Carlos Henrique Macedo, boa noite, Edmar. Tiago Gia Duta, boa noite. Jaime Gonçalves, boa noite. Tia G, Gerlane Mara, boa noite, tô assistindo. Obrigado, Tia G. Wendel Barcelo, boa noite, Edmar. O ex-vereador Sadi tá ligado na sua live. Um abraço aí pro Sadi, que é pai do Wendel Sadi, que é lá de Custodópolis, que foi vereador, é irmão que foi deputado. Como é que é o nome do irmão do Sadi? Também foi vereador.
que era da saúde, das ambulâncias. Claudeci das ambulâncias. Sobe. Eduardo Peixoto Gama, boa noite. Gilbert Martins, lá de Ururaí, boa noite. A saúde está complicada. Realmente a gente estava falando disso. Almiro Fritz, boa noite. Cosme Pereira, grande amigo Cosme. Cosme é lá de Atafona. Cosme, um dia eu vou te fazer visita aí no seu estabelecimento comercial, pra você me falar quem são os políticos caloteiros. Diz que Cosme tem uma lista de gente que passou por lá e deixou débitos. Então vou passar aí, Cosme, pra tomar um café com você. Aceita tá pra cair. Aceita ali, ele se refere a seita Bacelar. Nós vamos falar aqui rapidamente. Vamos ali, senão não vai dar tempo mais. Luiz Rangel, Fernando José Crespo, é da onde? Fernando José Crespo de Morro do Coco. Boa noite, Fernando. Atualiza ali pra gente saber se entrou mais alguém, como é que tá a nossa audiência aí, como é que tá a nossa audiência no Instagram, vê se já tem comentário, vai anotando aí se não tem uma caneta. Pega uma canetinha aí, arruma. Como que uma pessoa não tem uma caneta e um papel? Então me desminta, vou ficar satisfeito. Tem que estar utilizando, né? Vamos lá. Começar falando Rodrigo Bacelar e Thiago Rangel. Um casamento perfeito. Dois iguais. Eles usam a política não para fazer o bem. Eles utilizam a política não para ajudar. Eles usam a política para se locupletar. Eles usam a política para poder. Eles usam a política para se enriquecer. E os dois estão unidos aí dizendo que vai lançar Thiago Rangel candidato. Blefe número 2. Coloca aí, José, o vídeo do blefe. Cadê? O blefe é o número 2. Coloca aí o blefe. Eita, nós! Eita, Versantes. Esse aí era o blefe número 1. Quando o Thiago, você pode soltar, não precisa parar não. Esse é o blefe número 1. Quando o Thiago se reuniu lá com o Marquinhos e os vereadores, ó. Tinha 8 vereadores ou 9 ali. E agora, esse final de semana, ele se reuniu com o Rodrigo Bacelar. E o Rodrigo Bacelar apontou pra ele dizendo, ó, esse é o cara. Só que não passa de um blefe. Pode tirar. Pode tirar pra gente tá resumindo. No final vai aparecer o blefe, pode tirar. Por que, Edmar, blefe? Thiago Rangel não pode ser candidato a prefeito, não? Pode. Mas é pesado. É um cara que não tem história nenhuma na política. É um cara que cuspiu no prato onde ele comeu. Aonde ele comeu, Edmar? Ele comeu na EMAB. Ele foi eleito porque Vladimir ajudou. Porque Vladimir deu uma secretaria, vamos assim dizer, porque a EMAB é um órgão, uma parte, mas uma secretaria. Tem status de secretário que ele colocou lá. Inclusive, o cara que ele colocou lá foi preso com dinheiro vindo da região noroeste. Acho que foi em tal, cara. O Paul Bax, foi onde? Na atividade. O Paul Bax que era assessor de Thiago no gabinete dele quando vereador. Foi nomeado presidente da EMAB, que era uma entidade que Vladimir, com 114 técnicos, resolveram excluir, mas que politicamente teve que recriá-la para dar a Thiago Rangel. E o que Thiago fez? Thiago trabalhou a EMAB para melhorar a travessão que é atendida, o esgoto, a água de travessão, o quilômetro 14, Guandu. Ele melhorou a Parque Aldeia? Não. Tanto é que eu apelidei de Thiago Cocô. Por quê? Porque as ruas de travessão alagadas de cocô. E não melhorou, não.
Melhorou não. Com o Dr. Ábido continua a mesma coisa. Dr. Ábido que indicou o presidente da EMAB lá, se não me engano é o Diegues, acho que Marcelo Diegues. Mesma coisa, nada melhorou. Inclusive mandaram pra mim que a EMAB tá fazendo brinde, umas bolsinhas, uns travesseirinhos. EMAB não é pra isso não, ô, doutor Ábido. EMAB é pra cuidar da localidade que não é atendida por água e da localidade que não é atendida por esgoto. Tem nada que fazer brindezinho não. O senhor já tá fazendo campanha eleitoral, doutor Ábido? A gente sabe que o senhor é campeão, né? O senhor é o mago das urnas, né? O senhor não faz campanha e é o mais votado. O TRE tem que... Eu sei. TRE tem que descobrir qual é a fórmula que o senhor se elege. E se elege muito bem. Só tem um diabinho que faz essa mágica. Eu sei. Agora quem tem que descobrir é o TRE. Mas o TRE não quer descobrir isso não. O TRE tem outras prioridades. Vamos colocar aqui, Rodrigo, coloca o número 4 aí. Rodrigo criticando o Cláudio Castro, gente. Rodrigo querendo mais. Aumenta ali, aumenta até embaixo mesmo. Aumenta o resumo da entrevista dele. Aumenta ali, sobe. Aí, deixa aparecer a cara dele, pelancuda, porque ele fez uma bariátrica. Rapaz, eu não sei como é que sua mulher acorda de noite e não se assusta com essa cara sua, Rodrigo. Rapaz, você é muito feio, Rodrigo. Pelo amor de Jesus. Meu Deus do céu. Tem um áudio de um rapaz lá que fala: parece um gomador daquele de antigo, de carvão, de passar. Que lampeta feio é esse? Mas não vão falar que não é o caso. Quem sabe lá é a mulher dele. A mulher dele gosta, tava lá em Londres. Banca Londres, banca tudo. Deve chamar que é o cara mais bonito do mundo. Vamos lá. O governador tem que sair um pouco da bolha e atender aliados. Mais, Rodrigo? Te dá mais? O homem te deu a presidência da Alerj. O homem, quando você poupou ele na sua relatoria, você poupou o vice e caçou só o governador. O homem te deu a secretaria de governo. Rodrigo, você não era nada, Rodrigo Bacelar. Você era um desconhecido. Você começou na FENORTE como funcionário fantasma que não trabalhava, Rodrigo. Só pra ter um saláriozinho, Rodrigo. Você comia uma merendinha na FENORTE e não trabalhava, Rodrigo. Você não era ninguém, Rodrigo. Para se eleger, você utilizou-se lá da Baixada com o Fernando Trabac, que te ajudou a eleger. E você também o traiu. E ele começou a soltar uns áudios aí. E eu não sei se vocês chamaram aí para começar. Sei que os áudios pararam. Rodrigo, tudo que você é, você deve a Cláudio Castro. Você não era ninguém, Rodrigo. Você não era ninguém. O nome Bacelar já tinha morrido, já tinha sido sepultado. Tudo que você tem, você deve a Cláudio Castro. Você tentou em 2020 lançar candidato. Você tentou juiz, você tentou professora, você tentou tudo. Até o vice do prefeito você tentou para ser prefeito, ele não quis. Porque todo mundo sabe, Rodrigo, que na sua mão, ser prefeito com você por trás é cadeia, é penitenciária, é cumprir pena. Então você teve dificuldade, agora você está colado com Thiago Rangel. Mas é um blefe. Você acha que alguém vai investir em campanha de Thiago Rangel? Vocês viram a dificuldade que foi para se eleger? Você sabe quanto que Thiago Rangel gastou? Mesmo com a EMAB, quanto que ele gastou? Vocês viram quantos votos ele teve no município de Campos? Vê aí, pesquisa pra mim, pronto, só pra me encerrar aqui e começar com o professor Wagner. Quantos votos Thiago Rangel teve no município de Campo dos Goitacazes? Acho que ele teve 8 ou 10 mil votos. Todo mundo sabe como vieram esses votos.
E ele foi bem votado em outros municípios. Inclusive lá no dia, e na natividade lá, tava o Paul Bax com o carro cheio de dinheiro. Cabe ao TRE. Pode andar assim, cheio de dinheiro? Era para pagar as colaboradoras. Mas por que de madrugada? Por que na calada da noite? Se o TRE não viu nenhum... apreenderam pessoas transportando dinheiro na campanha de Fábio. Uma pessoa lá de Morro do Coco denunciou. Ele era o condutor do veículo. O veículo foi apreendido com ele. Só que liberaram o dinheiro sem a presença dele. Tiago Rangel não é conhecido no estado do Rio em quase nenhum lugar. Tiago teve voto, sobe, em 83 municípios dos 92 que compõem o estado do Rio de Janeiro. Ele teve voto em 83 municípios. Foi forte. O negócio foi forte. Campanha forte. Campanha milionária. Vamos lá. Aí diz quantos votos ele teve no município de Campo. Sobe lá, em São Francisco, Macaé, Campos. Campos ele teve 20 mil votos. Eu pensei que ele tivesse tido menos. Ele teve 20 mil votos e completou o restante nos outros 83 municípios. Ele teve o total de votos de 31.175 votos. Eu gosto de dizer, o pessoal fala, mas você tem bola de cristal? Não. Eu digo a vocês, se Tiago vier candidato a prefeito, apoiado por Rodrigo Bacelar, ele não tem os 20 mil votos que ele teve aí para deputado. Porque todo mundo conhece Tiago Rangel aqui em Campos. Todo mundo. Vocês acham que alguém vai querer Tiago Rangel e Rodrigo Bacelar administrando a prefeitura de Campos? Aí que a vaca vai pro brejo. Aí que não vai ter saúde, não vai ter nada. Mas Rodrigo, daqui a pouquinho vão podar ele. O processo dele de cassação tá lá, vai andar. Agora ele tá brigado com o Cláudio Castro. Ele quer mais. Vamos lá, vamos falar com o nosso convidado, senão daqui a pouquinho o tempo vai passar. Quando voltarmos, já vamos voltar aqui com a mesa completa, Thales e o professor Wagner. Coloca aí a chamada, vai lá. Somos a Cooperativa Agroindustrial do Estado do Rio de Janeiro. Coagro. Na contramão da economia nacional, batemos recorde de produção na safra deste ano. A melhor safra dos últimos anos. Foram processadas mais de 954 mil toneladas de cana-de-açúcar, que gerou mais de 220 mil sacos de açúcar e mais de 61 milhões de litros de etanol. Contribuímos com o aquecimento da economia do município de Campos e do estado do Rio de Janeiro, injetando na economia local mais de 350 milhões de reais. A Coagro é a cooperativa que acredita na força do homem do campo. Hoje, em seu quadro social, são mais de 9.800 cooperados. Foi meu primeiro emprego, minha primeira assinatura é da Coagro. Aprendi praticamente tudo que eu sei hoje na área da mecânica. Foi aqui dentro, com todo mundo. Eu sinto muito realizado em trabalhar na Coagro hoje. Queria chamar meu pai e meu irmão aqui. Vem cá, pai, vem cá. Nós queríamos muito agradecer a Coagro por tudo que ela conquistou, fez a nossa família conquistar hoje. Que Deus dê sempre sabedoria e muita saúde a Frederico para ele continuar nos guiando. Esse belo caminho que ele tem nos guiado do sucesso. Obrigado, Coagro. Na safra de 2021, investimos 10 milhões de reais para a ampliação da colheita de cana crua sem queima. Geramos mais de 3 mil empregos diretos e indiretos. A partir do próximo ano, iremos ampliar nossa produção de cana para atender a retomada da usina Paraíso em 2023 na Baixada Campista. Há previsão de gerar mais 2 mil novos postos de trabalho. Isso foi possível a partir de novos investimentos, ampliação da área plantada, dedicação e empenho do grupo de fornecedores que acredita na Coagro. Esse recurso que a Coagro gera, ele é distribuído na região.
através de salários, através de pagamento de cana. 60% do nosso faturamento vai para o produtor rural e acaba que esse produtor rural ele compra na região, né? Ele distribui a renda, gera emprego, vai ao comércio, e essa renda fica na região, gerando mais emprego, mais impostos, trazendo, como você colocou, na contramão do país, que sofreu uma recessão, trazendo fortalecimento da economia regional. Então, hoje que nós temos, na verdade, uma grande família, uma família de produtores que acreditam no setor, que gera emprego. Hoje a gente consegue gerar, entre a indústria, entre a lavoura e os próprios cooperados, mais de 3 mil empregos. Então, a gente traz com isso não só condição para os nossos cooperados, mas também para os nossos trabalhadores. Encerramos a safra 2021 com a certeza que estamos no caminho certo. Nossa missão é seguir criando mais oportunidades de trabalho e dignidade para nossa gente. Somos a Cooperativa Agro e... Então, retornamos aqui e agora com a presença do convidado, que eu quero dar boa noite, professor Wagner. Boa noite. Boa noite, Edmar. Obrigado por senhor estar aqui mais uma vez, falar dar notícia aí aos servidores e falar de uma novidade aí que foi homologada a empresa que vai fazer vai prestar o concurso para as vagas que vão surgir aí. São 300 e poucas vagas e os editais vão ser publicados em breve. Vocês vão saber aí, então já está confirmado. Vocês que estão fazendo concurso preparatório aí, não precisa ficar com medo não. Estão pagando aí, estudem, porque só vai passar quem estuda. Uma amiga minha falou comigo um dia, professor, abriu um livro. Aí falou comigo assim, se Deus quiser eu vou passar. Aí eu falei com ela, mas Deus não quer não. Aí ela, mas por que você está falando isso? Porque Deus não é injusto. Você acha que Deus vai colocar você para passar e quem estudou ele vai colocar para perder? Então, que Deus é esse? Deus não quer que você passe, você não está estudando. Então, Deus ajuda, mas quem cedo madruga. Boa noite, Thales. Boa noite, Edmar, Wagner, nossos telespectadores, a equipe. E vamos para mais um bate-papo com o Wagner Teixeira. Vamos lá, a deixa ali, surgiu na tela agora ali. Vamos pensar. Iago Santana, que é filho lá, sobe lá, que é filho do Evaldo Santana, que já foi vereador, veio candidato a deputado agora nessa disputa. E ele está perguntando ali, pergunta ao secretário quais investimentos em obras e benfeitorias o prefeito tem programado para Morro. Iago, essa pergunta não cabe ao professor. Nós vamos falar aqui da sua pasta. A pasta dele é de gestão de pessoal. Então, vamos deixar sua pergunta para Fábio Ribeiro, que é secretário de obra. Vou convidar ele para vir aqui e a gente vai formular. Na verdade, a cidade toda está em obra, né, Edmar? A gente fica até muito contente com isso, porque ficamos muito tempo numa situação em que não se tinha investimento algum. E o prefeito com muito trabalho, a equipe toda muito dedicada, mas ele, como sendo líder, soube trabalhar captando recursos, parcerias, e penso que de agora em diante a gente vai só aumentar esse parque de obras, não é? Por todo o município. O prefeito foi muito prudente, né? No início ele começou desesperado, porque tinham folhas para pagar. Tinha a folha de dezembro, tinha o 13º e rapidinho já tem a folha de janeiro e não tinha dinheiro. Mas ele se movimentou, conseguiu parceria com o governador mandou dinheiro, mas tudo da agilidade do prefeito. E aí começou a guerra na Ucrânia, começou o petróleo, a crise do petróleo, o petróleo começou a subir. E os royalties aumentaram. E ele tem feito um dever de casa na parte da fazenda. Eu até digo a ele que é meio que um tiro no pé. Ele tem apertado muito as cobranças lá dos IPTUs. E
não sei se tem dado resultado. Agora ele abriu um refins para as pessoas que têm imóveis que não estão lançados. Ele anistiou. Regularize já. Regulariza já. Ele anistiou, por exemplo, se você tem um imóvel lá, aí você vai lá e fala, ó, isso aqui não é mais territorial, isso aqui é predial. Então tem um imóvel aqui, você vai ficar anistiado 10 anos para trás e você só vai ser cobrado em 2024. E parece que vai até novembro esse regularize já. Então são maneiras de captar recursos. Acredito que até o final do ano também ele deve fazer um refins para quem não conseguiu pagar o IPTU de 2022. Porque no final de 2021 teve um refins, mas não abrangeu o ano de 2022. Agora vamos ver. Professor, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor falou que nós começamos que pegou aquela parte atrasada. Foi pago alguma rescisão de DAS ou RPA? Porque a gente sabe que no governo Rafael ficaram, parece que 6 folhas de RPA. E rescisão ele escolheu a dedo quem iria pagar. Ó, vou pagar a Thales, vou pagar a Vine, mas não vou pagar a Edmar. E assim, e essas pessoas devem ter buscado lá, que é direito, né? Algumas entraram na justiça. Está sendo feito esses pagamentos ou só quem entra na justiça? Não, na verdade, nós pagamos até agora 4.750 rescisões. Faltam ainda 1.400 rescisões para serem pagas. O critério que nós utilizamos, primeiro, no nosso governo, todo servidor que se exonera ou se aposenta, né, e esse processo acontece até o dia 10 do mês, a gente paga a rescisão no mês seguinte. Mas isso, pela folha. Rescisão de pessoas que se aposentam. Isso. Eu estou falando de cargos de confiança. Também, DAS. Da época da gestão anterior. Isso, então... Pessoas que pararam de trabalhar 30 de dezembro de 2020. Sim. E a rescisão dela não foi paga. Então todos aqueles, não só do governo Rafael, mas também do governo Rosinha, existia também um quantitativo, nós viemos pagando dos mais antigos, né, da turma mais antiga para cá, e também o que nós chamamos de situações humanitárias. Nessas situações humanitárias nós incluímos todos que tinham acima de 60 anos. Excelente. E aqueles que tinham problema de saúde detectado pelo serviço, constatado, né, pelo serviço social da Secretaria de Administração. Mas o mais importante, Edmar, é que nós devemos 1.400 e pagaremos as 1.400. Por quê? Porque a rescisão é um direito do trabalhador, né? Então o prefeito entendeu, além de evitar demandas futuras, né, porque nós temos uma procuradoria que tem muito trabalho. Então, se nós pudermos resolver as questões do campo da administração, no direito administrativo, é melhor para todos. Ganha o servidor, porque recebe um direito que ele tem, ganha o município, que esse direito sai no valor justo. Desafoga a procuradoria. Desafoga a procuradoria. Então, essa é a linha de trabalho nosso. Nós, como eu lhe disse, até agora pagamos 30 milhões de reais em rescisões. Não é? Esses números referem-se a 2021, 2022 foi o grande quantitativo, não é? E 2023 a gente vai continuar até zerar, porque as do mês... Já estão sendo feitas. Não está acumulando. Não estamos permitindo. Aliás, essa é uma linha de trabalho que a gente está adotando com todo tipo de débito, de dívida, de ação, né, que nós chamamos de passivos trabalhistas. Acerta para frente, vem pagando de trás para se encontrar e a gente poder tocar a vida da gente na administração, também cuidando um pouco do perfil nosso, que é recursos humanos, com novas ideias, porque é ruim a gente ficar só cuidando daquilo que não foi feito para trás. A gente também tem projetos, né? A gente também tem ideias, né? E a gente não vê a hora de
concluir todos esses pagamentos para a gente, então, implementar essas novas ideias. Professor, inclusive, nesse final de semana teve uma surpresa, né? Todo mundo estava esperando o pagamento para o dia 31, que é o último dia útil do mês, e o pagamento caiu no sábado, né? Na verdade, assim, todo o procedimento de folha, e há um tempo, um time também com o banco, que a gente tem que fazer todas as transferências antes. Como caiu no final de semana, né, e a operação foi feita junto ao banco, que é aquele que ganhou a licitação nossa, não é? E efetivamente aconteceu isso. A gente fica satisfeito, mas o importante é que mais um mês nós cumprimos o que foi combinado. Que, aliás, é bom salientar que está aí direto, né, a publicação nossa no Diário Oficial, com todas as datas do calendário, né, da folha de pagamento da Prefeitura. Então, foi uma surpresa agradável. Muito. Ele falou que quando pudesse ele ia tirar do quinto dia útil, ia voltar, como na época da prefeita Rosinha, no último dia útil do mês, e ele assim, na medida do possível, ele tem honrado o que ele prometeu. Mas você sabe assim que eu fui secretário da prefeita Rosinha, né? Estou sendo secretário do Vladimir, e assim me impressiona muito esse senso de responsabilidade que ele tem, essa prudência que você falou ainda há pouco, né? Porque isso é muito, muito necessário, porque nós vivemos um tempo onde os controles, não só os controles sociais, mas os controles mesmo dos órgãos governamentais, em função de toda a tecnologia, né, em função de toda parte de redes muito bem instaladas, cada vez mais potente, não é? Os elogios, mas as punições chegam muito rápidas, né? Então a gente tem que realmente assim ter como norte a responsabilidade fiscal. A gente só deve fazer aquilo que a gente tem condição de bancar. E dar continuidade. Que é o mais importante. A autossustentabilidade, né? Como o prefeito deu o aumento escalonado, foi o que ele falou, é o que me permite. Não adianta eu dar um aumento e depois atrasar pagamento. Então, seria um tiro no pé. O que adianta eu dar um aumento para Thales, aí chega o pagamento, não tem dinheiro, Thales. Ele faz com expectativa, cria-se compra alguma coisa, já contando com aquele valor a mais, em cima do aumento, e não vem nem salário e nem aumento. Então, o servidor precisa, tem que se recompor essa perda na medida do possível, sim, mas não imediato, de uma vez, e tem que ser de forma gradativa. O salário, ultimamente, ele se sustenta em 3 pilares. Sim. Um é o dissídio coletivo, que nós voltamos neste ano de 2023 a cumpri-lo e projetarmos o de 2024. Um outro é o plano de carreira. Então é uma diretriz de nossa gestão, e eu fico muito feliz do prefeito confiar nessa nossa ação, porque se nós tivéssemos os dois, nós não teríamos que recorrer a esse terceiro, que bagunça demais, que é o piso salarial de algumas categorias. Porque quando você fala de plano de carreira do município, a maior parte desses cargos tem carreira e estão no plano. Então, à medida que você tem um piso salarial que entra numa política de prioridade, você vai desconectando todas as outras carreiras, que é um problema. Então, por isso que a gente precisa, e eu fiz esse trabalho com os 3 sindicatos, né, de voltar a estar discutindo e implementando cada vez mais o plano de carreira e o piso e o dissídio coletivo, porque quando os dois estão funcionando, ninguém ganha abaixo do piso. E aí não tem que estar discutindo piso do governo federal, não é? Porque é um problemão. Você tem um nível superior que recebe, né, o piso, o outro não recebe, e isso gera um trabalho muito grande, né, e também uma incompreensão muito grande. Então, o trabalho nosso hoje da Secretaria, cada vez mais focado nos dissídios coletivos e no plano de carreira.
Professor, hoje na Câmara estava marcado para votar a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E faltou quórum. Mas o Marquinho, eu não sei se ele fez isso já para tumultuar. Inclusive, antes de entrar, eu estava falando com um advogado que entende muito bem, já foi procurador da Câmara, e ele estava me falando: Edmar, o presidente só vota pelo regimento, é muito bem claro, não tem questão de ordem, porque não tem nenhuma dúvida, não tem uma coisa falando uma coisa em um artigo e outra falando outra coisa em um parágrafo, não tem confusão. Quando que o presidente vota? 3 casos. Ele vota quando tem a presidência da mesa. O presidente vota nele mesmo, pode votar. Ele vota quando é 2/3. Quando é aquele quórum de 2/3, o presidente pode votar. E por último, quando houver empate. Então é um rol taxativo. Não tem que interpretar. Tá escrito ali: o presidente só vota em 3 oportunidades: presidência, quórum de 2/3 e empate. Não era o caso da Lei de Diretriz Orçamentária. E essa Lei de Diretriz Orçamentária, eles aprovaram lá várias coisas, várias pautas que vai dificultar muito, principalmente a Secretaria de Gestão. Colocaram pauta, vamos colocar ali um resumo do NF, foi muito bem sucinto. Vamos ler para que o senhor possa comentar. Eu acredito que isso vai ser derrubado, porque não tem nenhuma... O Marquinhos, o seu procurador aí, doutor... Que é o nome do procurador dele, gente? Doutor Tiago, não, doutor... esqueci. Ele até foi numa audiência lá para defender um do grupo Bacelar, depois ele falou que não ia mais. Coloca aqui também para o pessoal acompanhar. Lei de Diretriz Orçamentária aprovada sem a presença dos vereadores da base. Revisão geral da remuneração dos servidores foi uma das mudanças. Atinge diretamente a pasta do senhor. Sem a presença dos vereadores da base, a Câmara de Campos aprovou na sessão desta terça-feira a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, com diversas modificações elaboradas pelos parlamentares de oposição. Entre elas está a inserção de tópicos como reajuste para servidores da ativa e aposentados e a volta da bolsa universitária, entre outros. O que causou estranheza foi a omissão dos vereadores da base que não compareceram à votação. A sessão foi aberta com 13 vereadores, quórum necessário para realizar os trabalhos. Ok. A LDO foi colocada em votação e aprovada pelos parlamentares presentes com o voto do presidente da casa, Marquinho, solicitada em questão de ordem. Quem solicitou a questão de ordem foi o Rogerinho Matoso. Mas, Rogerinho, você já foi presidente, Rogerinho. Você sabe, Rogerinho, que você só vota em 3 oportunidades, Rogerinho. Você vota para presidente, quando você é candidato ou vai votar em alguém, quórum de 2/3, que não é o caso da aprovação da Lei de Diretriz Orçamentária, e quando tem empate. Então, não poderia ser votado. Poderia ser aberta a sessão, mas não poderia votar nada. Sem a presença da situação, o projeto recebeu inúmeras emendas por parte da oposição, sendo todas elas aprovadas por maioria absoluta. Eu achei estranho, doutor Abdo Neme, que compõe a base do governo, tá lá. Foi o único da base que tava lá. Hein? Pode falar. Como você pode até ler ali em cima ali, ó. A primeira matéria política que está escrito ali do ANF. Abdo reforça a oposição em dia de votação importante. Então, mas como isso? Bem, é uma sinalização clara que ele Vamos não vai lá ali, artigo base. modificado, revisão geral da remuneração dos servidores. Olha lá, artigo modificado, revisão geral da remuneração dos servidores. Suplementação de 20% para o poder. Presta atenção. O legislativo não está fazendo nada.
Eles aprovaram lá que o repasse da prefeitura em 2024 para o legislativo vai aumentar em 20%. Pasmem. Suplementação de 10% para o poder executivo e retorno das bolsas universitárias. Tira aí. Professor, vamos colocar que isso aí seja aprovado, que seja validado, que isso vai ser questionado judicialmente, inevitavelmente, porque se cometeu uma ilegalidade. Marquinhos, a coisa ou é legal ou é ilegal. Quando você foi eleito de forma ilegal, você viu que teve que ter outra votação. Agora acontece nova ilegalidade. Você, Marquinhos, não tinha que perguntar aos vereadores se você poderia votar, não. Você tinha que consultar o regimento. E não havia divergência no regimento. Não havia conflito de artigos. O rol é taxativo. Mas vamos lá, isso aqui é a parte política, não cabe ao professor aqui. O professor cabe essa LDO. Na verdade, a grande questão é que todo o trabalho que a gente faz é avaliar o impacto financeiro de médio, curto e longo prazos, que de novo é garantir que o benefício, quando é concedido, ele seja sustentável, né? Toda matéria que você naturalmente propõe porque você acha, ela carece desse aspecto científico, que é esse embasamento. Eu trouxe aqui para lhe mostrar tudo o que nós fizemos ao longo desses últimos 2 anos, sempre respeitando a Câmara, indo para a Câmara, porque é a Câmara que aprova as questões, projetos de leis, principalmente os que têm impacto financeiro, e como é o trabalho nosso de fazer essa projeção para não colocar nunca em risco o sustento, porque quando a gente fala na Prefeitura de Campos, volto a dizer, é preciso entender que nós somos 14.200 servidores ativos, somos 5.800 cargos de confiança, 5.800 aposentados e pensionistas e quase 8.000 prestadores de serviço. Então é um quantitativo expressivo que a Prefeitura tem uma responsabilidade não só financeira, uma responsabilidade econômica e social. 100 milhões em média que é colocado para circular no município. 110 milhões de reais. Volta também através de impostos, porque gera um ISS, e faz como também com o pacote de obras do prefeito, é um dinheiro que vai voltar limpo. Porque só para me falar esse parênteses que as pessoas não sabem. O que é dinheiro limpo? A prefeitura faz uma lavagem de dinheiro. Como que ela lava o dinheiro dos royalties? Isso é de forma... nada a ver com lavagem de dinheiro da forma pejorativa. Ela pega o dinheiro dos royalties, que ela não pode gastar na folha, ela faz um pacote de obras, todo construtor tem que recolher o ISS, esse ISS já é receita própria. Então 5% já cai para pagar os benefícios como receita própria. E os órgãos de controle cada vez mais cobram que esta folha, este pagamento, seja feito somente com recurso dessa receita própria, né? Portanto, não usando o royalties, e se Deus quiser, nós vamos conseguir cumprir esse tag, que o prefeito... Hoje ainda tem que usar. Ainda usa um pouco. Ainda usa. Ainda está naquela fase ainda de transição. Isso. Esta fase será concluída no final de 2024. Então, assim, gerir um município como Campos é uma responsabilidade imensa, não é para aventureiro, é para pessoas sérias, né, que tenha essa visão não só do para trás, mas da realidade atual e projeção para frente, não é? Porque a cidade precisa muito que a prefeitura seja correta com o cumprimento dos compromissos dela. Então, se você contrata um serviço, você tem que pagar o serviço, né? Então, a credibilidade, ela é fundamental para manter o sistema social. Porque também, como eu dizia aqui, na época da gestão anterior, quem iria participar de uma licitação
sabendo que correria o risco talvez de não receber. Então não havia disputa. Então, com essa certeza de que vai prestar o serviço e que vai receber, gera economia para o município. Por quê? Porque gera uma disputa. Exatamente. Esse caráter de disputa vai baratear os insumos e a prefeitura pode efetivamente chegar melhor a todos os cantos desse município imenso, não é? Chegou um fã do senhor aí nos bastidores. Olha só, que bom. Pode fazer o resumo que o senhor falou aí das pautas que vem sendo implementadas. Eu vejo assim, você tocou numa que eu sou suspeito, mas eu acho que a questão das rescisões, esse investimento que nós fizemos, né, de 30 milhões, investimento não. Cumprimento, obrigação nossa, mas é preciso assim assinalá-lo, porque assim é muito triste. Às vezes você tinha rescisões de R$200, não é? E no momento pandêmico, por exemplo, R$200 fazia falta para muitas pessoas. Você tinha naturalmente. E se a rescisão é 200, porque é proporcional ao que ela ganhava e ela ganhava muito pouco. Você veja, por exemplo, eu trouxe aqui o auxílio funerário, que é um benefício que os nossos servidores têm direito, foi R$1 milhão, né? Você tem um auxílio natalidade, que aliás eu digo muito aos colegas, aos servidores, né? O plano de benefício da prefeitura, o plano de carreira da prefeitura, ele é muito bom. Né? O que não podemos permitir é desatualizá-lo, é mantê-lo sempre ativo. Manter o que tem e buscar melhoras, né? Então você pega, por exemplo, auxílio natalidade, foi outros R$1 milhão e 200 mil que nós acertamos. Eu trouxe aqui para você uma coisa boba, mas nós fizemos um projeto de lei visando a alteração de carga horária técnico de enfermagem do PSF, Programa Federal, que diz no Programa Federal que era 40 horas, não é? O nosso era 30. Então, essas pessoas cumprindo 40, recebendo 30. Então, tivemos a adequação a um grupo pequeno, 15 servidores. Mas foi detectado, nós tivemos que mandar a lei para a Câmara. Não é? Então, assim, os auxiliares de serviços gerais, 338 auxiliares de serviços gerais, um impacto de R$300 mil. Mas foi feito. Também tivemos que mandar a lei para a Câmara. Não é? O auxílio alimentação, outro benefício, nós tiramos ele da condição de 7 mil servidores e levamos para 10.520. Ele é gradativo, né? Exatamente, R$200 e 400, mas no momento que foi dado o aumento, foi dado um aumento de 100%, porque quem não ganhava nada passou a ganhar 200. E quem ganhava 200 foi para 400. Quem teria direito de ganhar 200... passou para 400. Isso. Então, são questão, o Estatuto Municipal da Guarda Municipal, muito importante, não só por todos os aspectos disciplinares, mas de estrutura da corporação, né? Porque antes você tinha um conjunto de DAS, eu falo muito à vontade, porque a Guarda só pode ser DAS servidores públicos. Não é? Então nós conseguimos dotar a Guarda realmente de um staff. A Guarda não pode ter serviço de RPA? Não. Na verdade, não é que não para um guarda, porque são concursos, é profissão regulamentada, né, por lei, as vagas foram criadas, não é? Tanto é que agora a gente está fazendo o concurso público. Eu vou pedir o senhor para comentar em que estágio está isso, para tranquilizar as pessoas, porque tem várias pessoas falando aí que não vai ter concurso, que é a conversa fiada. Então, ninguém melhor do que o senhor para tranquilizar essas pessoas que já estão estudando. Eu acho que no momento esse é o grande trabalho nosso, não é? E tranquilizo, aproveito o seu programa para tranquilizar. Hoje, inclusive, nós publicamos a primeira homologação, né, de definição do Instituto, que vai cuidar do concurso público, e esse de hoje que foi publicado no Diário Oficial foi o da Fundação Municipal de Infância, né, que vai ser o primeiro edital público. Então, a partir de agora... Na Fundação da Juventude, Fundação da Juventude, da Infância e da Juventude, vão ser criados quantos cargos? Na verdade, é um cargo, né? Você tinha o cuidador institucional, que vai estar
que é o cargo objeto de concurso, e você tinha um auxiliar. O auxiliar, na verdade, vai para uma terceirização e o cuidador institucional, né, vai ficar como sendo um cargo concursado que não existia. Só vai ter A esse. Câmara Municipal aprovou a lei criando o cargo, né, e por isso esse é o primeiro que nós estamos. Quantas vagas? São 96 vagas. 96 vagas para 96 cuidador institucional. Muito importante, porque os nossos abrigos fazem um trabalho belíssimo e realmente essa chegada de Estado, porque o servidor público representa isso, né? A memória de um Estado que é vivo e que precisa prestar o serviço à população, né? Eu sou muito fã do trabalho, eu estou muito impressionado com a qualidade dos nossos servidores públicos, né? Hoje, assim, eu na minha secretaria, e vejo que cada vez que eu vou visitar secretarias, o sentimento de pertencimento, o sentimento de competência, de atualização. Então, isso é uma coisa muito importante e por isso que a gente se dedica tanto. Não é? Então, esse é o primeiro concurso. Fundação da Infância e Isso. Juventude, cuidador institucional. Isso. O outro vai ser? Guarda Municipal. Guarda Municipal. É um concurso específico, porque é um volume de vagas absurda, né? Quantas de vagas? 195. Precisaria. É para agente? Não, para guardas municipais. A Guarda Municipal. Agente, eu troquei. Guardas municipais. Guardas municipais. Por quê? Porque no estatuto nós colocamos em extinção, por conta da lei federal, o cargo de auxiliar de guarda que existe. Então, a partir de agora, com esse concurso, só se faz concurso para guarda municipais. Mas os que já estão lá vão ficar até se aposentar. Não é? Sempre não vai haver mais, mas já vai continuar. Exatamente. Então, quando a lei muda, ela não gera prejuízo para trás, mas para frente a gente é obrigado a estar cumprindo. E o Estatuto da Guarda já fez essa adequação. E, por último, o concurso que vai contemplar Fazenda e Secretaria de Controle. Portanto, nós teremos três... Esses são os que tem que ter ensino superior. Ensino superior, mas tem também o ensino médico, como é o caso do técnico fazendário. Né? Então, assim, você tem oportunidades a nível superior, mas tem também de ensino médio. A gente está muito... Portanto, assim, também nós teremos 3 editais. Na quinta-feira, nós estaremos publicando a primeira comissão de concurso, que é da Fundação Municipal de Infância, e acredito que, a partir deste momento, em 15 dias, a gente estará concluindo o edital e publicando o edital, estabelecendo todas as fases do concurso público da Fundação. E assim a gente vai fazendo com cada um. Da Fundação, em seguida, o da Guarda, dentro de mais alguns dias, a gente já sai também com a homologação do processo, né? Portanto, acredito que em 30 dias a gente deve estar publicando o edital. Será que esse concurso será realizado ainda esse ano, professor? Sim. Pode acontecer, porque como o concurso tem várias fases, né? Alguma fase da área de teste de aptidão, como é o caso da Guarda, ele pode avançar um pouco, mas eu acredito que a gente vai estar, se Deus quiser, com o relatório feito dentro do prazo legal, né, para que o município possa se beneficiar da contratação desses servidores públicos. Muito importante isso. Professor, continua no seu resumo que eu vou... Só para não perder o time aqui da pergunta aqui. Pode fazer. Professor, tem inclusive um outro professor fez a pergunta aqui, que é o Randall Rangel. Saúde o Randall aí, não te conheço, Randall, mas eu ouço vários elogios a seu respeito aí do seu curso, que você faz aí, o curso do Randall. Várias pessoas, esse concurso deu um up lá no curso do Randall. Aí ele está querendo saber qual é a previsão para a liberação do edital do concurso público no campus.
verdade, como eu disse, né, nós teremos 3 editais. Por que tem 3 editais? Primeiro porque você tem... Só entendeu a pergunta? Qual foi a pergunta? Por isso que eu falei com você, para não perder o time do assunto. Fala aí do Randall. Ele perguntou o seguinte: qual é a previsão para a liberação do edital do concurso público em Campos? É porque ele já estava falando. Porque é base nesse edital que ele sabe qual é a matéria. Na verdade, nós teremos, então, 3 editais. O edital da Fundação Municipal de Infância, que será o primeiro que será publicado. Mas por que é assim? É porque, na verdade, se trata de uma indireta. Né? Então, a Fundação Municipal ela tem o seu CNPJ, nós tivemos que separar. O da Guarda, por conta da especificidade. Né? E, por último, o das diretas, que é o caso da Fazenda e da Secretaria de Controle. Então, a expectativa é que o primeiro edital da Fundação saia agora dentro do mês de agosto. Os outros 2 dentro do mês de setembro, ficando claro que tem o edital específico do controle fazenda que depende da aprovação de uma lei na Câmara. Então isso também justificou esta separação. Outra coisa que é interessante também para os concurseiros, que eles falam que a banca é muito rígida. Qual foi a empresa que foi homologada que vai prestar as provas, vai fazer o concurso? O Instituto Consuplan. Então, é um instituto da cidade de Muriaé, de Minas Gerais, que tem um portfólio espetacular de concurso, cuidou do concurso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, do Ministério Público de Minas, do Tribunal de Justiça do Maranhão, do Ministério Público da Bahia. Então, assim, é um pessoal, e foi todo um trabalho muito meticuloso, muito sério, porque a gente, depois de fazer o chamamento, foram mais de 10 institutos, nós tivemos a oportunidade de fazer uma visita técnica feita por servidores para ver capacidade, né? Então, assim, para gerar toda a tranquilidade necessária. Você vê que esse instituto, no momento... Porque envolve expectativa de uma vida, né? Então, colocar uma empresa que gere qualquer tipo de dúvida... Ele, no momento, ele está cuidando de vários concursos no país concomitantemente, como é o caso da Prefeitura de Nova Friburgo, está cuidando do concurso da Guarda de Vila Velha, está cuidando do Tribunal de Justiça do Acre, Ministério Público, né, do Paraná, Defensoria Pública do Paraná, Corpo de Fuzileiros de Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Então, assim, isso também é para nos dar uma certa tranquilidade, porque é o primeiro concurso de outros que virão, né? A gente teve esse cuidado e essa cautela. Muito importante. Josiel, coloca aí uma pergunta que me enviaram por WhatsApp, é uma pergunta tranquila. É o áudio número 1. A pessoa não podia participar e pediu para enviar. Boa noite, Elimar. Boa noite, o secretário, professor Wagner. A respeito da minha rescisão, né? Eu me aposentei já tem 2 anos, ainda não foi paga. Ariovaldo Areias Filho. Eu queria ir falar com o secretário, que começou a pagar, me pediram, né? Eu entrei pedindo o pagamento, aí não pôde pagar integral, parcelou e pagou só 5 parcelas e não pagou mais. Eu quero saber o restante, quando que eu vou receber, tá bom? Meu muito obrigado, uma boa noite, bom programa aí. Obrigado aí pela pergunta e por confessar, eu tinha esquecido que era isso. Eu sabia que era uma pergunta tranquila, mas eu esqueci e a gente estava falando. Senão eu já tinha soltado ela desde o início. A pergunta do senhor Arivaldo dá a dimensão da grandeza, né, do volume que é o trabalho, as pessoas envolvidas da secretaria. Sim. Na verdade, as rescisões um pouco mais altas, elas foram parceladas e nós viemos pagando, e aconteceu do mês de dezembro, no final de dezembro, início de janeiro, os órgãos públicos, a Receita Federal, ela adere ao E-Social,
que para nós, na iniciativa privada, já é algo muito comum, mas para os órgãos públicos só passou a valer a partir de outubro. Quando chega em dezembro, a Receita passa a aderir e nós tivemos que refazer todo o fluxo de pagamento de rescisões. Então, aquelas rescisões que são pagas na folha só podem ser as rescisões da competência do mês. Portanto, aquelas feitas até o dia 10. As que são antigas, eu não conseguia mais pagar na folha e tive que criar um fluxo de processo financeiro. Essa foi a notícia ruim, senhor Arialdo, mas a notícia boa é que o senhor vai receber o restante das parcelas de uma única só vez, porque virou um processo financeiro, como é um processo comum de pagamento, que não é feito pela folha, né? Então a gente está finalizando, porque isso importou em criar um fluxo não só na minha secretaria, mas também na Secretaria de Controle, que faz toda a dotação orçamentária, na Secretaria de Fazenda, né? Isso foi concluso, a gente conseguiu também fazer toda a planilha, desenvolver o sistema para cálculos, né? Por ter mudado essa forma de pagamento. Então, eu acredito, né, que esse mês que está entrando, que é o mês de agosto, nós vamos retomar o fluxo de pagamento que foi interrompido no mês de janeiro daquelas antigas, né, como é o caso dele. Ele recebeu 5 parcelas, como ele fala ali, até dezembro, interrompeu. Quer dizer, janeiro ele já não recebeu, que é o que o senhor estava confirmando. Exatamente, aí. mas pode ficar agora, tranquilo. Quando sair, não vai sair o parcelado, vai receber tudo de uma vez. Porque passa por um processo. Vai ter algum reajuste, não? Não, na verdade a rescisão ela é um cálculo feito, finalizado certo. Isso. E a gente, assim, fazendo com todo cuidado, né, para não gerar problema futuro, né, que é a preocupação sempre nossa. Isso, ótimo, excelente. Agora tem uma pergunta também, novamente um processo seletivo, os agentes de endemia de 2015. Esse processo está judicializado. Sim. Fala um pouquinho disso para esclarecer novamente as pessoas que ficam me perguntando e insistindo. O que acontece é que quando, né, você... existem duas formas de resolver os problemas, né? Uma forma é administrativa e outra é a judicial. No caso da administrativa, esses processos dos agentes foi indeferido por haver um entendimento da equipe administrativa e da Procuradoria que o rol de documentos apresentados não conferiam o direito, não é? Isso pode acontecer e, naturalmente, quando não há um entendimento, não há um entendimento recíproco, as pessoas demandam na justiça, não é, que é um direito de todo cidadão, especialmente de todo servidor. O fato de demandar na justiça não significa que eu volte na condição administrativa a rever minha decisão. Porque minha decisão, ela não é baseada pelo fato de ir ou não ir pela justiça. Ela é baseada em cima daquilo que a lei definiu como critérios para poder efetivar essas pessoas. O nosso entendimento permanece o mesmo. Ou seja, falta o documento que comprove a aprovação num processo seletivo. Então, um processo seletivo ele é definido por lei. Ele é precedido de um edital público. O edital público define todas as etapas. E é o que nós acabamos de falar. Exato. Se não seguir isso, lá na frente pode ser invalidado. Então tem que ser feito com todo cuidado para não pular etapas. Exatamente. Então ele tem, por exemplo, um processo avaliativo que pode ser de título, pode ser de entrevista, dependendo da emergência, né? Pode ser de provas. Essa é uma outra questão que ficou com dificuldade. E, fundamentalmente, o princípio da publicidade
publicidade na publicação dos resultados. Pode ser. Então, assim, essa clareza, Edmar, isso é importante, sim, porque eu fico muito condoído e fico extremamente, respeito muito, né? Mas o papel nosso na administração é ser um porto seguro para o servidor, porque às vezes eu faço de uma forma agora e lá na frente, na aposentadoria, o Tribunal de Contas vem e no momento que a gente mais precisa é que nos falta, não é? Então a gente tem essa preocupação. Essa é uma conversa que eu sempre tenho. Eu tenho um relacionamento espetacular com o prefeito, a gente se respeita muito. Eu costumo dizer assim, eu sou um técnico, né? Então, na minha profissão, eu não só estudo, eu converso, eu leio, eu procuro, eu não sou do campo do direito, não é? Mas quando o senhor tem alguma dúvida, eu me reporto. Minha procuradoria, que aí o senhor vai tomar uma decisão baseada num parecer técnico. Olha, a minha decisão foi baseada nesse parecer. Eu não tirei da minha cabeça. De maneira que nesse processo cabe agora aguardar a decisão judicial. E se a justiça definir, nós vamos fazer como sempre fizemos. Nós cumpriremos. Pode até recorrer, mas decisão judicial tem duas alternativas. Recorre-se, transitou em julgado, cumpra-se. Acabou. Exatamente. Não tem outra alternativa. E tem sido a posição nossa. Então, e deixar bem claro para as pessoas que falam do professor Wagner, que o professor Wagner é duro, que o professor Wagner é muito rígido, que o professor Wagner tem umas interpretações muito rigorosas, dizer que cabe a ele, quando ele faz uma coisa errada, a pessoa física dele, depois dele sair do cargo, ele vai ficar respondendo por esse erro ad eterno, processos e mais processos. Então ele tem que ter esse rigor até para poupá-lo de eventuais processos. E na verdade nós somos um time, uma equipe, né? Meu papel também na secretaria proteger o ordenador maior, que é o prefeito, né? Então o prefeito é uma pessoa, é um político que, volto a dizer, né, muito feliz de estar trabalhando com ele por essa responsabilidade fiscal que ele tem. O senhor conheceu o Vladimir na época do governo da senhora Rosinha, aquele Vladimir garotão. E agora o Vladimir prefeito. Mas eu acho que está se surpreendendo com a capacidade, com a sensibilidade. Eu acho que as duas coisas, né? A sensibilidade eu já sabia. Vem da família. O carisma, não é? Mas eu volto a te dizer, são assuntos espinhosos para um jovem lidar, não é? Então, o nosso papel é dizer sim às necessidades da sociedade, da comunidade, mas muitas vezes dizer não para poder ter condição de dizer o sim à comunidade. E ele está fazendo isso, né, com toda a competência, com toda a seriedade, de uma forma republicana, pública, que eu acho, né, extraordinário, né? Então você tem que dizer o não. Eu acho que o não que a gente diz não pode ser maior do que o não. É muito ruim dizer não, né? Mas assim, o não às vezes é um talvez e poderá ser um sim. Mas tem que ser feito realmente. Não adianta enganar, enrolar. É melhor dar um não, depois haver uma alteração para um sim, do que enganar e falar, ó, calma que nós vamos resolver, e nunca vai resolver. Então eu também sou assim, sim, sim, não, não. Então quando eu recebo um não, pelo menos eu já sei que é um não. Eu não gosto de ser enrolado. Eu quero que me diga, ó, isso aqui é possível, isso aqui não é possível. Ótimo. Então eu vou tentar outro caminho. Judicializar, tentar outro caminho. Do que ficar, não, nós estamos vendo, nós vamos dar um jeito, nós vamos resolver. E a coisa não acontece. O senhor se reúne com o prefeito regularmente? Às vezes a gente sente necessidade de se reunir mais, não é? Então, que é uma das reclamações aí mas na verdade é que o prefeito
é de difícil acesso. Não vejo dessa forma. O prefeito é extremamente receptivo em qualquer lugar que esteja. É porque, na verdade, o prefeito está sempre circula muito. É o prefeito da cidade. Então, ele tem como... Mas eu acho que o prefeito, até uma sugestão, ele deveria fazer... a cada mês, uma reunião com todo o secretariado, dando as diretrizes e dando aquela missão. Eu vou transmitir a ele esse reforço. Eu dou o meu pitaco. Tipo assim, acho que é interessante mesmo, fazendo um balanceamento, inclusive, dos resultados do mês, né? Apresentar ali. Cada um fazer o balanço da sua pasta. Exatamente, como é que foi no mês. Integrar, porque a Secretaria de Gestão... ela está interligada com as outras secretarias. Mas, de toda forma, assim, eu me sinto satisfeito, né, com todo o trabalho de prioridade que ele tem nos dado. Né? Então, isso me motiva a continuar. Acho que estamos no caminho certo. Não tem futuro se o nosso presente não reparar o passado equivocado que foi feito com as estruturas de gestão da prefeitura. Então, assim, nós precisamos, neste presente agora, pagar o que a gente deve, acertar essa vida para fazer as projeções e as conquistas futuras. Né? E como que é a parte, em breve, para a gente encerrar, a parte, o servidor da ativa, ele é controlado pela Secretaria de Gestão. Aposentou, faz-se a rescisão e ele passa a ter, ele vai receber da PEV Campos. Faz-se o repasse mensalmente, que é a parte do servidor da ativa e a parte do complemento da prefeitura. É exatamente assim. Isso. E aí é importante salientar que existe uma legislação federal que os sistemas previdenciários têm que seguir, em que todo o dinheiro do fundo da Previdência ele deve custear o benefício da aposentadoria. Então isso muitas vezes gera muito problema de interpretação, porque você tem uma política de RH para os ativos, cujo recurso vem do Tesouro. E você tem uma política que é muitas vezes restrita ao benefício da aposentadoria na Previcampos, cujo recurso vem do fundo previdenciário. Então você tem uma legislação municipal que regula isso, mas você tem uma federal que é rigorosa. Não é? Que é o INSS. Exatamente, que exatamente, a gente tem que seguir esses padrões, e é muitas vezes aí que o TCE vem e se posiciona sendo contrário ou sendo favorável a determinadas legislações municipais, e que a gente tem que tomar um certo cuidado para não cometer equívocos. Né? Nós já tivemos situações que nós tivemos que desfazer aquilo que lei, né, municipal estabeleceu. Estava ferindo uma coisa. Então aí há um cuidado muito grande, não é omissão. Por isso que o procurador examina quando vai enviar um projeto de lei, ele examina, quando chega na Câmara, o procurador também examina, porque se houver alguma coisa que fira a Constituição, que fira uma lei federal, essa lei vai cair. Nesse sentido, nós fizemos uma consulta, quem fez foi a minha secretaria, né, ao TCE, sobre a complementação previdenciária, que é um benefício, era um benefício que ele recebia R$200. Nós não obtivemos ainda a resposta, mas feita a consulta a gente tem que aguardá-la. Né? Isso não significa, o prefeito já assumiu o compromisso, se houver legalidade será feito. Não é? Isso está dito, mas quem confere essa legalidade não é só a gente, não é? É o órgão de controle, é o TCE. O Tribunal de Contas, eu não me lembro agora qual foi a consulta. Eu acho que foi a consulta referente ao abono.
Abono que o prefeito deu no ano de 2021. 2020 ou 2021 que ele deu o abono, e que não foi extensivo aos aposentados. E o Cabo Aluncimar fez uma consulta ao Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas respondeu dizendo: o município tem um procurador para poder responder. Na verdade, o órgão de controle ele sempre diz que ele não é parte da assessoria jurídica de nenhum ente, né? Então, assim, a consulta ela realmente tem que ser muito bem feita para não cair em um caso particular, né, para que esteja fundamentando, mas seja uma dúvida geral que precisa luzes, precisa esclarecimento. Conflito, não tenha transparência. Exatamente. Então aí o tribunal entra dando um direcionamento. Agora, nesse caso, mandou procurar o procurador lá. Professor, quero agradecer, nós já se estendemos, já estamos 9h20, agradecer imensamente a presença do senhor, é muito importante, os servidores às vezes têm muitas dúvidas, e agora está definido um reajuste, como o senhor falou, o dissídio de 2023 foi cumprido, e o de 2024 foi projetado também. Sim. Um valor ali, um índice que já foi dado 2023 e 2024. Aí o para trás virá de acordo com o aumento da receita própria do município, que é o que eu sempre cobro: atrair mais empresas, gerar mais emprego. É o que nossa região precisa. Então, as suas considerações, e muito obrigado por a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Eu lhe agradeço, Edmar, fico muito contente de toda a oportunidade de estar aqui com vocês, né? É uma satisfação imensa. Volto a dizer, eu toda sexta-feira recebo os servidores, não permito filtros, então eu faço Qual o horário, isso professor? De 9 até as 12 horas, é marcado direto lá com a minha secretária, Thaís, né? Essa é uma oportunidade que eu tenho para saber o que está acontecendo na ponta, porque aquilo ali é um trabalho meio escravo, né? Você entra ali 8h30, eu geralmente entro 8h30, saio 7, 8 horas da noite. Sou muito dedicado, mas essa sexta-feira para mim ela é sempre muito especial, porque ela que faz eu fazer os ajustes com a minha equipe. Porque eu digo sempre à minha equipe que a nossa missão é cuidar do servidor. Então, minha equipe lá na Secretaria de Administração tem que ser o servidor do servidor, não é? Então, assim como o servidor cuida, né, dos nossos munícipes, cuida, né, do povo, nós temos que cuidar muito bem deles. Então, assim, a gente pode ter as falhas, eu gostaria de ter mais mãos, mais ritmos, dar mais celeridade, mas eu posso assegurar que não há omissão em querer fazer o trabalho certo, em querer fazer o trabalho no tempo certo, né? Nós temos muitos desafios, mas estamos no caminho certo, que é o caminho do respeito, da seriedade, da escuta, não é? Do diálogo. Eu não acredito em outro caminho que não seja esse. Não é? Então eu agradeço muito ao seu programa, a você, sua equipe, por abrir aqui o espaço, e vou estar sempre à sua disposição. Né? Outro dia me passaram, pediram uma fala minha. Isso, falo porque na verdade na live passada que foi um caso em particular dessa servidora lá, agente guarda municipal, que ela conseguiu uma promoção através do mecanismo judicial, e que com essa promoção, para espanto dela, o salário dela ia diminuir. Na verdade, é como eu lhe disse, né? As legislações são feitas de tempo atrás, não há uma legislação nova. Haverá sim, está indo para a Câmara uma lei para corrigir isto. Então não é o professor Weiner, não é o secretário, não é o prefeito, que tem o poder da caneta e dá a canetada, mas é na forma da lei. É na lei para o coletivo.
Não é? Então, o que está sendo consertado, está sendo resolvido, não só este, mas outros casos, não é? Mas serve sempre como norte para a gente. Né? Então, eu não vejo também a experiência, sabe, Edmar, vai ensinando a gente, a idade vai chegando, a maturidade. Então, o meu papel como secretário será sempre um papel institucional. Não é? Então eu vou chegar com a minha civilidade, eu vou chegar com o meu argumento e vou chegar também com a minha disciplina de ter que cumprir, né, o papel que eu preciso cumprir. Mas o fato é que este caso da guarda está muito bem resolvido. Tivemos uma segunda reunião com o Ciprozep, vamos fechar esta minuta. Tive também uma reunião com a associação, né, de maneira que essa semana a gente finaliza uma trabalheira, porque a gente está tendo que fazer essas tabelas todas, mas não estamos fazendo as tabelas todas só para a guarda. Estamos fazendo para todas as carreiras que ao longo dos anos foram tendo qualquer tipo de reajuste. E essas tabelas que regulam estas classes e estes níveis de salários não foram publicados nos anexos dessas leis e que gerou essa confusão toda, porque toda lei que altera vencimentos, ela tem que ter nos seus anexos, para ser publicada em diário oficial, cada salário previsto em cada nível, em cada classe de cada cargo. Porque isso não é feito da cabeça da Folha e nem de ninguém. É feito com base naquilo que é a lei e publicado no Diário Oficial. Não é? Nós, na folha de pagamento, não podemos, da cabeça nossa, fazer qualquer tipo de alteração que não seja precedida do diário. Que dá publicidade àquele ato para que todos tenham conhecimento. Exatamente. Então, assim, foi bom, foi uma oportunidade que a gente teve, mas de forma alguma, a Secretaria de Administração quer, deseja ou tem intenção de prejudicar algum servidor. Então, eu queria assegurar isso. E é inadmissível esse tipo de postura. Eu reprovo, né? Como eu disse, nós somos os servidores dos servidores. Então, foi o que eu falei. O rigor, ele é necessário, porque um gestor, ele é responsabilizado pelos seus atos. Então, o professor Wagner não faz o que ele quer. Ele faz o que é determinado ali pelas leis vigentes. Como ele falou, olha, não foi eu que... Essa lei não foi pro Vladimir que mandou para a Câmara votando que ela ia receber o reajuste. Não foi uma penalização. Porque na cabeça dela, a servidora pensou, olha, eu passei no concurso, eles estão obrigados a cumprir, então eles arrumaram uma maneira lá de me punir. Jamais. Então, vai ser adequado, ela deve ter conversado com o senhor e deve ter tirado essa dúvida. Bom, Edmar, quero agradecer novamente pela oportunidade de estar dividindo essa bancada com vocês. Wagner, secretário, um prazer também imenso estar aqui. Você também vai fazer faculdade de gestão, né? Isso, começa amanhã, inclusive. Vai concorrer a vaga com o professor Wagner. É bem-vindo. É isso aí. Quero fazer já também o meu merchan, sábado agora, Interligados, com um novo quadro, Saúde Interligada. Também estamos agora, também, além de política, falando também de saúde. Então eu convido a todos vocês, telespectadores de terça, a estar nos acompanhando sábado também. Então, uma boa noite a todos, em especial os servidores que nos acompanharam aí. Se tiver alguma dúvida, vocês enviam, que eu repasso para o professor. E o professor falou, tem uma agenda toda sexta-feira, de 9 ao meio-dia, que é marcado com a secretária dele, Thaís, que é uma pessoa maravilhosa, só soube escolher. E ela marca e... Quantos servidores só atende? Uma média de 10, 12, às vezes 15 servidores. Então, isso aí vocês tiram diretamente de toda a cidade, viu? Vem de Santa Maria, Santo Eduardo, vem do Farol, né? Então, e com esse filtro, com essas reclamações, às vezes ele corrige uma coisa que é ali que, como a folha é muito grande, como é muito ampla,
às vezes passa. Então o servidor chega ali e fala, vai nisso aqui. Mas, rapaz, como que isso está acontecendo? Vou corrigir. Boa noite a todos e até terça-feira que vem com mais uma live nos bastidores da política. Você acabou de ouvir o programa Nos Bastidores da Política. Até o próximo programa.